Galera, Subclass Podcast, sejam bem-vindos a mais um episódio. Faça o máximo possível do que é possível ser feito. E hoje estou com uma mulher incrível. Ela é carioca, atualmente mora em Florianópolis e vamos trazer um tema muito legal: cultura organizacional. E olha só esse currículo, hein? Ela é PhD em Fisiologia, mais de 10 anos de experiência em gestão da inovação de projetos e negócios, foi vice-presidente da rede Mulheres que Decidem, com mais de 40 mil empreendedoras. Já atuou como trainer de palestrantes, life coach, professora na formação em coach da equipe Ultrapassando Limites, especialista na empresa EAG, sócia e CEO da Plenos, que atua no desenvolvimento de pequenos e médios empresários, e também Mulheres que Sou, onde atua como mentora integrativa para mulheres em busca de si e da sua plenitude. É autora do livro Mulheres que Sou. Seja muito bem-vinda, Dani Leite. Obrigada, Luciano. Obrigada, pessoal. Estou muito feliz de estar aqui. Obrigada pela receptividade. Legal, que prazer gravar esse podcast com você. E quando a gente começa, eu gosto muito de conhecer histórias, de conhecer a pessoa que a gente está trocando essa ideia, né? Batendo esse papo. E quem é a Dani Leite? Quem é a Dani Leite? Uau, pergunta profunda, já começou? Acima de tudo, eu acho que eu sou uma pessoa múltipla, curiosa pelo mundo. Legal. Sou mãe de um rapaz de quase 25 anos. Que legal. Sou casada há 25 anos, E sou uma pessoa apaixonada por perguntas, por desenvolver pessoas, curiosa desde a arte à gestão. Acho que eu gosto de viver. E fica sempre em busca de perguntas, é isso? De respostas, na verdade, né? Fica se questionando sobre vida, sobre conhecimento. Quais tipos de pergunta você reflete aí, você faz para si mesma? Eu sou uma pessoa muito questionadora, de fato. Então, depende do momento. Eu vou questionar sobre mim, como eu estou, como é que eu estou lidando com esse mundo. E, às vezes, acho que as perguntas são mais relacionadas ao mundo em si. Então, é uma arte fazer perguntas, né? Às vezes, a gente faz perguntas ruins e a gente fica dentro de uma gaiola, correndo atrás de uma resposta que nem faz sentido. Então, eu sou uma perguntadeira. Legal. Ô, Dani, fala um pouquinho da sua trajetória profissional até os dias de hoje, né? Onde você chegou, esse desenvolvimento, essa conexão que você tem também com mulheres, né? Ajudar as mulheres a se desenvolverem. Fala um pouquinho da sua história, que é bem bacana. Então, a minha vida começou de uma forma mais acadêmica. Eu fiz um mestrado, doutorado, pós-doutorado em fisiologia. Eu tive uma criação da família do meu pai e da minha mãe muito diferentes uma da outra. A gente vai falar sobre cultura organizacional, né? E a cultura de uma família era muito diferente da cultura da outra família. Então, a cultura da minha mãe, da família da minha mãe, era uma cultura que prezava muito a excelência, o conhecimento, o esforço, a hierarquia, de certa forma, a impecabilidade. E eu acho que eu fui muito influenciada por essa família em busca de uma excelência. E assim eu comecei minha trajetória acadêmica, vamos dizer assim. A minha avó, ela é uma das grandes figuras. Ela foi a primeira astrônoma do Brasil. Olha só. Ela foi uma mulher que fez engenharia com 100 homens na turma e ela era a única mulher. Qual então é o nome eu dela? venho... Ieda Veiga Ferraz Pereira. Que incrível, que legal. E, então eu venho de uma família de mulheres muito fortes, de mulheres muito realizadoras, né? E isso, de certa forma, me guiou durante muito tempo. Então, eu comecei na vida acadêmica, fui professora universitária e depois eu comecei a abrir... abri a minha primeira empresa em 2009. Mas o que aconteceu foi uma mudança de ponto de vista. Eu saí de uma bolha, que era a bolha universitária. Eu não estou dizendo aqui que bolha por ser pequena ou grande, mas é um cluster onde você anda, um grupo de pessoas que pensa de uma forma, que tem uma cultura. Perfeito. E comecei a andar no meio de outras pessoas, que era um meio que estava começando a existir na área biológica em Santa Catarina, que eram as startups,
como que a gente trazia o conhecimento da universidade, um conhecimento acadêmico, para a prática, para a sociedade. Perfeito. E aí isso abriu a minha primeira empresa. Então, eu saí de uma cultura, né, universitária para uma cultura de startup, de empresas. Depois, em 2012, o governo... Deu muito conflito na sua cabeça? Porque a área acadêmica, existe a cultura lá acadêmica, né? Quando Sim. você foi para o mundo do empreendedorismo, é uma outra cultura, um outro mindset. É um outro mindset. Como é que foi sua cabeça nessa transição? Deu muito conflito? Conta um pouquinho. Eu acho que toda transição ela já vem de um conflito Já interno. vem de um conflito. Já vem de uma inquietude, pelo menos, né? Então, eu via tanta coisa sendo produzida, tanto conhecimento sendo produzido e uma alienação da necessidade real social, ou uma alienação do como a gente transforma tudo isso na prática, ou como que eu trago esse conhecimento para o dia a dia. Então, acho que isso já veio de uma inquietude minha, de certa forma. Mas eu tive professores muito, muito interessantes, muito bons, e um deles, que foi meu supervisor de doutorado, o João Batista Calisto, ele era um professor que já tinha muito contato com a indústria, então ele já fazia essa ponte. Então, isso me favoreceu essa abertura de mente, né? E aí, eu fundei a Trial Farm em 2009, com mais 2 sócios. E depois, em 2012, o governo começou a entender que, dentro desse processo de cadeia farmacêutica, na primeira etapa, onde a gente está só estudando várias moléculas e criando o que a gente chama de fase pré-clínica, até chegar à fase clínica, que é quando a gente testa os medicamentos em humanos, até chegar na farmácia, é um processo longuíssimo, são mais de 10 anos. E eles entenderam que eles precisavam auxiliar o desenvolvimento do país nisso. E eles criaram 5 grandes centros. E um desses centros foi o CIEMP, onde eu fui uma das sócias fundadoras. Então, o João Batista Calisto me convidou para formar esse centro com ele. Então, a Trial, de certa forma, incubou o CIEMP, auxiliou o CIEMP a existir, e depois eu fui para o CIEMP trabalhar. Então, já fui para uma cultura também diferente. Eu não estava mais numa empresa pequenininha, com pouquíssimas pessoas e quase sem estrutura. Eu já estava num prédio com um fomento grande, mas que era sem fins lucrativos. Então, isso também já é um mindset diferente. Sim. Então, lá a gente viveu uma cultura diferente disso tudo que eu fui transitando até agora. Enquanto eu estava lá, eu fui morar em Boston durante 1 ano e meio. Então, onde eu fui conhecer a Sanofi Genzyme, entender como é que eles faziam a gestão de projetos de inovação para trazer isso para o CIEMP. Novamente, uma outra cultura de uma empresa gigantesca, multinacional, totalmente diferente. Olha aí. Aí eu voltei para o CIEMP e depois de um tempo lá eu comecei a fazer uma transição, que eu brinco que não é uma transição de carreira, mas uma transição de vida, onde eu comecei a entender que as perguntas que eu vinha fazendo não faziam mais tanto sentido para mim naquele momento de vida, eram sempre muito perguntas relacionadas à doença, né? Eu tenho uma doença e como eu curo a doença. E eu queria entender fora da doença, né? Como eu crio o bem-estar. E aí foi que eu comecei a fazer uma transição. E aí eu virei coach, life coach, e eventualmente, como no final desse processo eu ainda trabalhava muito na gestão de pessoas e gestão de projetos, eu comecei a trabalhar então com empresários. Como fazer com que a vida dos empresários fosse menos caótica, né? Como fazer com que a empresa se torne de fato o lugar ou a empresa que daria a vida que eles querem, mas também, mais do que isso, como que a empresa se torna um lugar bom de trabalhar para os próprios colaboradores. Porque senão não tem como a gente viver numa uma empresa de sucesso, uma empresa vencedora, se as pessoas estão lá insatisfeitas. Então, como que a gente faz isso? Isso está tudo relacionado à cultura. Com certeza. Então, que um legal. pouquinho dessa história. Bacana, muito legal a sua história. E o que é cultura organizacional? Cultura organizacional, né? Se eu tivesse que traduzir assim numa frase bem simples, ela é basicamente o nosso jeitão de ser. Como as coisas funcionam aqui, né? É o que a gente acredita e o que a gente faz no nosso dia a dia. A maneira como a gente observa, age, sente, faz as coisas. Então, é o jeito... É quase... Algumas pessoas usam um outro termo. Algumas pessoas têm dito que a cultura é como se fosse a alma da empresa.
Eu também gosto dessa definição. Existem, obviamente, definições mais clássicas e mais elaboradas, mas, de uma forma geral, é o jeitão de ser. Se a gente fosse olhar culturas de outras formas, né? Eu sou carioca e estou aqui com você em São Paulo. Sim. Olha a cultura dessas duas cidades. Já dá para a gente perceber a diferença. Sim. O que São Paulo preza mais e o que o Rio preza mais? Eu poderia dizer que, eventualmente, São Paulo é uma vida voltada muito ao trabalho, à tecnologia, ao desenvolvimento, enquanto o Rio é uma cultura que preza a qualidade de vida, a natureza. Então, são culturas que têm rituais, que têm ritos, que têm mecanismos que prezam coisas diferentes. Legal. E muito, muito bem colocado esse comparativo. E falando na empresa, querendo ou não, eu tenho uma cultura. Sempre existe uma cultura? Sempre existe, exatamente. Algumas pessoas dizem assim, a minha empresa não tem cultura. Não, a sua empresa tem uma cultura. Ela pode não ter sido uma cultura intencionalmente criada, mas ela tem. Então, o ponto é a gente entender qual é esse momento, o que ela vive hoje, para a gente poder entender essa maneira de viver. É a maneira que vai nos levar para onde a gente quer ir? Porque, senão, a gente precisa começar a alterar alguns aspectos da cultura. Mas isso é uma transição, é um processo, né? Até de comportamento humano. É um processo. Eu já mudei muito desde que eu comecei a minha vida lá atrás. Lembra que eu comentei isso assim? Eu queria excelência. Eu queria... de certa forma, autoridade. Eu queria austeridade. E eu fui mudando. Quando eu falei para você que eu fiz uma transição de vida, uma transição mais do que de carreira, uma transição de vida, é que os valores, aquilo que eu achava importante, mudou. Então, hoje eu busco o meu lado muito mais intuitivo do que o meu lado estruturado, científico, acadêmico. Hoje eu busco muito mais o meu lado sensitivo. Hoje eu busco muito mais o que eu chamo de feminino, né? De uma energia feminina. E antes eu não tinha essa busca. Então, o que eu passei a valorizar ou entender como importante mudou. À medida que isso muda, as minhas crenças também mudam, o meu comportamento precisa mudar para que eu chegue onde eu quero chegar agora. Né? E por isso todo esse movimento do Mulheres que Sou, dessas várias facetas, né, dessa busca. Quando você fala de crença, né, pressuponho que a gente está falando de crenças relacionadas à capacidade, né? A crença das potencialidades de si, né? Que muitas vezes a gente duvida de nós mesmos, né? Nesse aspecto que você quer trazer aqui, essa parte de crença? Sim, a crença ela está em quem eu acredito ser, o que eu acredito que eu posso ser, né? Várias coisas limitam isso. E isso dentro da empresa também é muito louco. Eu vou trazer um exemplo bobo, assim. Por exemplo, se eu penso que eu sou um mercadinho pequeno de um bairro simples, isso já limitou todo o meu crescimento. Sim. Se eu penso que eu serei o melhor mercado de toda aquela região, já é totalmente diferente. E se eu penso que, na realidade, eu nem sou um mercado, eu sou um ambiente de encontros, onde eu trago fornecedores e trago clientes para esse grande encontro e essa grande troca, isso me amplia muito mais. Vou trazer um exemplo clássico que muita gente estuda em MBA de administração, né? Lá em 1800, nos Estados Unidos, as empresas ferroviárias, elas tinham basicamente transformado o mapa americano. Tinha ferrovia para tudo quanto é lado. E o que elas acreditavam, né, sobre elas? Que elas eram empresas que faziam trens ou faziam ferrovias. Era muito baseado no que eu faço. Se elas tivessem entendido lá atrás que o que elas faziam, na verdade, era conectar pessoas, diminuir distâncias, aproximar lugares, enfim, ela talvez não tivesse quebrado quando a tecnologia mudou e pudesse hoje ser uma grande empresa de avião, por exemplo, né? Ou no futuro de um teletransporte. Porque ficaram limitados ao que acreditava que era o que fazia. E a gente é muito mais do que o que a gente faz. Né? Legal, então, que isso insight bacana. Faz parte de crenças. Aquela famosa frase, aqui funciona assim, sempre foi feito assim, sempre foi assim e sempre vai ser assim. Isso Gabriela. É uma cultura? Sempre Gabriela. Né? Isso é uma cultura enraizada dentro da empresa, por exemplo? Sim, com certeza.
Com certeza. Isso é a cultura enraizada dentro da empresa. Sempre foi assim, né? Sem o porquê foi assim, ou para que continuar assim. O que a gente pode fazer de diferente? Aí vêm as perguntas. A partir daí vêm os questionamentos. Como que a gente pode quebrar isso dentro das nossas empresas, por exemplo? Como que a gente pode fazer com que o colaborador passe a pensar, ter uma mente resolutiva, não somente uma mente reativa, né? Chega os problemas e só reage. Como? Ensina, Ana. Perfeita pergunta. Na verdade, muito começa com o dono. Especialmente se o negócio ainda é um negócio pequeno. A empresa é sempre um reflexo do dono, das nossas crenças, dos nossos motivadores, das nossas paixões, das nossas limitações, das nossas sabotagens. Então, tudo começa com o dono. Mas o que eu acho que a maioria das empresas ainda não se tocou é que, na verdade, eles são um centro de desenvolvimento humano. Nós somos, como empresas, um centro de desenvolvimento humano. Olha. Então, a gente precisa ensinar e educar os colaboradores que ali estão, para que eles desenvolvam comportamentos que sejam comportamentos que vão levar essa empresa aonde a gente quer chegar. E que eles desejem chegar lá também. Porque o desenvolvimento também parte de um desejo do indivíduo, de uma curiosidade do indivíduo. E uma outra coisa que aí não só as empresas não se tocaram, mas às vezes até as próprias escolas o desenvolvimento começa a partir do que já se é. Então, às vezes a gente tem uma diferença cultural muito grande, ou mesmo de educação entre o dono e a operação da empresa. E o dono tem dificuldade de traduzir muito do que ele quer para uma linguagem mais palatável ou mais acessível para quem está na operação. Só que a gente precisa partir, a educação começa do que eles já sabem, e a partir disso a gente expande referências. A partir disso a gente cria perguntas e questionamentos para a gente ir abrindo a mente das pessoas. A gente fala muito sobre pensar fora da caixa, mas ninguém pensa fora da caixa. A gente expande a caixa. Então, esse eu acho que, se eu tivesse que falar, o único recado para donos de pequenas empresas a sua empresa, na verdade, é uma escola e ela precisa começar pelo conhecimento que já se tem para se expandir. E o conhecimento que já se tem não está só nele, dono. Está nos colaboradores. Legal, hein? Curti muito essa sacada, essa percepção aqui. Tô tendo uma aula, viu? Tô aprendendo aqui junto com quem está nos ouvindo agora. A empresa é um centro de desenvolvimento humano. É uma escola onde desenvolve pessoas. E essas pessoas desenvolvidas vai fazer com que a empresa se desenvolva, com que ela expanda, ela cresça. Olha que sacada legal, né? E eu acho que tem uma coisa muito profunda junto com isso, que é mudar a percepção que às vezes temos de pessoas, né? Porque você vai conversar às vezes com empresários, o maior desafio são pessoas. Vai falar assim, não, cara, é muito difícil lidar com gente, é muito difícil lidar com pessoas, né? E o quanto que isso limita quando ele tem esse tipo de pensamento, né? Perfeito. Porque se mudar... Cara, são seres humanos, como que a gente pode fazer com que eles fiquem satisfeitos, realizados? Ou como que a gente pode envolver eles dentro do negócio, que eles vão trazer resultados, que eles vão fazer perguntas inteligentes e ajudar a gente a expandir. Virar essa chave, eu acho que faz muita diferença. É um desafio. É um desafio. Mas é possível. Né? Não é à toa que tem muitas empresas que têm muito sucesso. Muito sucesso. Tem outras empresas que ficam patinando. E tem outras empresas que fecham. Exatamente. Né? E as empresas que têm sucesso, se você for olhar, a cultura organizacional dela, ela é toda voltada para desenvolvimento. Legal. Faz muita diferença. E isso que você falou, acho que é uma chave muito importante. A primeira coisa que o empresário já pensa é lidar com... Eu não gosto de lidar com gente. Eu abri o meu negócio, mas eu não gosto de lidar com gente. Aí não, mas negócios são o quê? Processos. Mas processos são feitos por quê? Por gente. Né? Então... Não adianta a gente querer fugir. Não, tem que aprender a lidar, tem que aprender a desenvolver, assumir a autorresponsabilidade, falar, cara, realmente eu não gosto, mas o que eu preciso fazer para aprender a gostar? Porque não tem como a gente se relaciona o tempo todo. É na nossa família, né? Com a esposa, com o marido, com os filhos, com os amigos, na empresa. Se você não for empreendedor, você vai estar se relacionando com gente. Né? Se você for um colaborador, você vai estar relacionando com gente. A gente tem os nossos clientes, que são pessoas, não são máquinas, né? Exatamente. Então, querendo ou não,
somos isso, né? Nós somos esses seres humanos que conectam com seres humanos. Então a gente tem que desenvolver essa capacidade de lidar, de se desenvolver pessoas. Não tem como, o caminho é esse. Exatamente. E olha só o que você falou, né? Tudo se resume a relacionamento. E o como a gente se relaciona é a base dessa cultura. E você pode ter culturas mais voltadas para alguns vieses e outras para outros. Então, por exemplo, voltando à cultura familiar, eventualmente. A da minha mãe era essa, a do meu pai era o oposto. Era super ligada à criatividade, liberdade de expressão. Olha. E a gente começa a criar o quê? Rituais em volta disso. A gente começa a criar mitos, histórias em volta disso. A gente começa a criar estruturas que facilitam isso. A mesma coisa acontece na empresa. Uma vez que a gente tem clareza de como é importante ser vivido no meu dia a dia, o que é importante ser vivido, quais os comportamentos devem ser valorizados no meu dia a dia, aí eu consigo, então, narrar histórias, criar símbolos, mitos e, eventualmente, estrutura para manter isso. Se você for olhar olhar a cultura de uma outra forma, por exemplo, a igreja. Você tem símbolos e mitos, heróis, né, muito Sim. claros ali, né? A Igreja Católica, por exemplo, Jesus Cristo, os anjos, os apóstolos, enfim. Então você tem símbolos, você tem histórias em volta desse símbolo que reforçam os valores daquela igreja. E aí você tem depois rituais que mantêm isso. Então a própria missa, né, enfim, tudo que acontece durante a missa, reforça tudo isso. A estrutura de poder, sendo o padre que fala, através do padre Deus fala. Então, tudo isso reforça os valores daquela igreja. Uhum. Então, por mais que eu tenha um padre diferente do outro, quando eu tenho uma cultura já muito bem estabelecida, eu posso ir na missa da Igreja Católica aqui em São Paulo, ou lá em Santa Catarina, ou eventualmente em outro país. Eu vou vivenciar esses mesmos valores através desses mesmos rituais. Então, a cultura organizacional, agora voltando para a empresa, ela também possibilita que a tua empresa se transforme como se fosse um organismo vivo e que ele possa sair daquele local e ser vivenciado em outro local. Então, eu posso ter uma filial que pode viver essa mesma cultura, eu posso ter isso em outro país, etc. Vivendo através de rituais, através de mitos, através de histórias, os mesmos valores. Bacana, isso é muito bacana. Essa conexão, né? Você usou o exemplo da igreja, a gente pode usar esse exemplo no time de futebol, que existe uma cultura ali muito forte, muito enraizada, né? Grandes grupos, né? Vamos pegar aí o grupo Walmart, por exemplo, ele tem a característica de ter o mesmo layout, tem a característica de ter os mesmos produtos, né? Lógico que pode ser um ou outro, depende da região ali que ele vai se adaptar, né? Se você for no Walmart nos Estados Unidos, você vai lembrar, cara, muito parecido com o Walmart que tem no Brasil, né? Logicamente ele vai ter outros produtos, mais focado na região lá. Mas tem semelhanças, né? Onde você se conecta ali e fala, cara, eu gosto de estar aqui. Né? Do mesmo jeito que eu estou no Brasil, eu gosto de estar aqui, por exemplo. Criou essa cultura, né? Muito bacana isso. E a importância disso tudo, né? Enxergar, mesmo... Vamos voltar agora para a realidade de um pequeno empresário, né? Que ele tem uma loja só, por enquanto. Como que ele pode conduzir e cuidar dessa cultura? Ou se ele tiver com um desafio que está com uma cultura ruim, como que ele pode mudar? Como que a gente pode gerar insights para ajudar ele nessa transição? Perfeita a pergunta. Na realidade, eu vou entrar nela, mas colocando um adendo antes. A cultura ela está muito ligada à estratégia da empresa. E, às vezes, o pequeno mercadista, ele nem se tocou da estratégia da empresa dele. Ele nem sabe exatamente onde ele quer chegar. Ele está basicamente sobrevivendo ali. Sim. Né? Então, o primeiro passo é a gente entender o que a gente quer. Isso vem antes de qualquer coisa. Porque a partir daí é que eu vou entender o que precisa ser vivido, valorizado, o que eu já tenho que eu vivo disso e o que eu preciso trabalhar para desenvolver e mudar. Então, quando você me diz como que eles podem trabalhar, primeiro ponto é ter clareza. Da onde eles querem chegar. O que para eles é fundamental.
que seja vivido ali. O que para eles é realmente importante. Então, por exemplo, outro dia eu estava com uma dona de mercado, que na realidade quem fundou o mercado tinha sido o pai, e agora é ela quem faz a gestão. E ela tem muito essa coisa da família, do cuidado, eles são um mercado de bairro, né? Todo mundo gosta de ir ali. Então, ela quer que todos na empresa vivam esse valor família. E olha que interessante, o que é o valor família? Porque para ela, ao pensar em família, talvez venha várias coisas gostosas. Mas talvez para você ou para outra pessoa, ao pensar família, só vem coisa desastrosa. Então, o primeiro ponto é a gente entender o que significa isso. Traduzir isso, porque cada um tem as suas referências. Sim. E como cada um tem as suas referências, a comunicação fica truncada. Eu penso em família, eu penso coisas maravilhosas, você pensa coisas horríveis. Então, aqui a gente já tem um problema de comunicação. Sim. E a cultura, ela se dá por essa comunicação. Porque a gente está falando de relacionamento. O relacionamento precisa de comunicação o tempo todo. Então, o primeiro ponto é a clareza do dono, do que ele quer. Depois, ele precisa traduzir isso para uma linguagem que todos entendam, dando muitos exemplos, né? Falando disso no dia a dia. Os feedbacks precisam ser relacionados aos comportamentos que ele deseja ver. A avaliação das pessoas. Por exemplo, quando você fala ter clareza, vamos pegar o exemplo de família. Ele quer ter essa cultura familiar dentro da empresa, por exemplo. Não é simplesmente contratar parentes, né? A gente está falando de, por exemplo, ter relacionamentos respeitosos, ter uma hierarquia. Que mais que a gente poderia colocar? Perfeito. Agora já é você traduzindo o que significa família. O que significa família? Para você. Para ficar. No caso dela, por exemplo, eu exatamente comecei assim: o que você quer dizer com família? O que as pessoas no dia a dia, seus funcionários, precisam vivenciar, fazer, né? Traz isso para a atividade. Como que você, ao observar o seu funcionário, você vai dizer: nossa, ele está vivendo família. Legal. Então, traz isso para a ação. É uma dificuldade que a gente tem. Né? E isso, olha que doido, isso é o papel real do dono, porque a gente está falando de estratégia. Isso é estratégico. A gente não para pensar no dia a dia. A gente é engolido no dia a dia e não para pensar nisso. Mas voltando, então, a gente desengravida esse conceito família. Aí ela começou a dizer, tratar as pessoas com respeito. Eu falei, tá, o que é respeito? Para você. Para você, né? Eu tenho que falar bom dia, boa tarde, obrigada. Legal, agora eu estou começando a entender o que significa. Se o cliente pedir alguma coisa e eu não conseguir atender, eu preciso parar tudo para dar atenção a ele. O cliente é prioridade. Legal, o cliente é prioridade. Então, eu posso parar o que eu estava fazendo, o que me foi delegado, para atender o cliente? Sim. Então, eu começo a traduzir isso para que ela possa explicar. Porque senão, inclusive aconteceu, né? Uma hora, assim, o meu açougueiro, teve uma reclamação do comportamento do meu açougueiro. Porque uma cliente foi lá, pediu uma determinada carne e ele estava limpando o açougue e não pôde atender. A primeira pergunta que eu fiz para ele ele deveria ter parado de limpar o açougue e atender a sua cliente? Ela falou, não. Limpeza no açougue é o ponto 1. Então tá, então aquele comportamento tá ok. Eu preciso reconhecer isso, dizer, caramba, você foi assertivo em não parar de limpar. Porém, vamos ver como que a gente poderia ter se comunicado com essa cliente. E aí, vamos lá, como ele se comunicou? E o que ele, dentro daquela comunicação, deveria ter sido diferente? E às vezes são só palavras do tipo, me desculpe, lamento, ou volte daqui a pouquinho, ou eu vou ver se alguém pode te ajudar. Alguma coisa para que essa cliente tenha se sentido mais bem atendida. Só que se ela não traduz isso para ele fica sem entender, porque Sim. A mensagem, mas eu deveria ter limpado ou não ter limpado? E segundo ele não foi mal educado com a cliente. Ele só foi direto e objetivo. Sim. Então, quando eu digo uma comunicação família, eu também preciso dizer que tipo de comunicação eu estou querendo dizer. Ser então, específico, eu preciso né? ser muito específico. Exatamente. E dizer quais são as palavrinhas mágicas. Igual a gente está ensinando criança a dizer, Sim. por favor, obrigado, quais são as palavrinhas mágicas, se é que ela está chamando isso de família. Você acha válido criar um script
um texto de como deveria atender, bom dia, olá, tudo bem? Dependendo da função, o script é fundamental. Para alguns atendentes, muitas vezes o atendente do WhatsApp ajuda, né? Mas mais do que o script, para a pessoa não virar máquina, é desenvolver esta percepção. Aqui é que mora, eu acho, que o grande pulo do gato. Eu posso criar processo para tudo, posso, e ter ali uma pessoa como máquina fazendo. Mas eu posso desenvolver a capacidade perceptiva dessa pessoa, para que ela entenda o que eu estou querendo dizer. E que ela possa desenvolver autonomia e não ter uma coisa decorada. Sim. Né? E isso é a beleza do desenvolvimento humano. Agora, talvez esse açougueiro, ou talvez o repositor, ou talvez a nossa atendente, não tenham tido a educação que eu tive, não tenham tido o amor que eu tive, o carinho que eu tive, o acolhimento que eu tive. Como que eu quero que essa pessoa dê o que ela não teve? Eu preciso desenvolver, preciso falar sobre isso, preciso trabalhar isso internamente, preciso cultivar isso nessas pessoas para que elas possam cuidar do meu cliente. Sim. Precisamos, nós como líderes, né? Precisamos ser exemplo também. Tem que partir muito do pressuposto de que eu quero que você atenda bem meu cliente, o nosso cliente, né? O nosso cliente. Mas eu, como líder, eu atendo mal você, que é o meu colaborador, que faz parte do meu time, né? Não dou um bom dia, não dou uma boa tarde, passo nem olho para você. Eu tô cobrando uma coisa que eu não sou, né? E muitas vezes as pessoas se espelham em nós. E aí isso vai refletir em aonde? No nosso cliente, no nosso atendimento. E aí a gente fala, cara, você não está atendendo bem, e não sei o quê. Cobra o cara, né? Mas nós não estamos sendo exemplo. Exato. E isso acontece muito. Isso acontece muito, e é por isso que a gente precisa, dentro de empresas, às vezes empresas... Eu já vi gente com RH com empresa de 8 pessoas. É raro isso. Mas empresas a partir de 30, 40, 50 pessoas, ter um bom RH é importante, porque vai ser essa pessoa que vai desenvolver essas habilidades. E, às vezes, o próprio dono precisa desenvolver isso. Então, o próprio dono precisa buscar ajuda para desenvolver isso. Teve uma vez que eu estava com 2 empresários, e um deles me dizia, meu sócio come a minha cultura no café da manhã, ao invés de fazendo uma analogia ao Peter Drucker, que é o pai da administração moderna, vamos dizer assim, que tem a frase, a sua estratégia engolida pela... A cultura come a sua estratégia no café da manhã, né? Engole a sua estratégia no café da manhã. Ele dizia, meu sócio acaba com a minha cultura. E aí, a gente precisou trabalhar o sócio. Trabalhar a maneira do sócio falar, trabalhar a empatia do sócio com as pessoas, trabalhar a paciência do sócio. Porque eu não posso implementar toda uma cultura em que vai lá o sócio, derruba tudo. Sim. Por outro lado, uma empresa ela tem níveis, né? Ela tem um nível operacional, ela tem um nível tático, ela tem um nível estratégico. Enquanto a gente ainda está com muita dificuldade de desenvolver essa pessoa que está aqui em cima, a gente precisa dar uma blindada nisso para que cascateie o que a gente quer que cascateie, né? Então, eventualmente, ter líderes que sabem lidar com isso, sabem lidar com esse dono mais objetivo, mais direto, mais não sei o quê, mas também tem um papel de transformar isso numa coisa mais acolhedora embaixo, se for essa cultura, porque não é toda empresa que tem uma cultura acolhedora e tá tudo bem não ter, né? Depende de onde você quer chegar. Teve uma vez que eu estava com um empresário onde ele dizia assim, eu quero a cultura da rapidez, da velocidade, e é isso. Bom dia, boa tarde, boa noite, toma tempo. Sim. Então, enfim, não tem um certo ou errado, tem aonde eu quero chegar. E, claro, você vai atrair as pessoas que têm a ver com essa cultura. Perfeito. Né? Você vai demitir, vai contratar baseado nessa cultura. Então, é uma coisa, quando o empresário resolve realmente trabalhar a cultura, ele pode se preparar para uma grande mudança. Às vezes, ele perde muita gente que já está lá dentro. Às vezes ele tira muita gente que já está lá dentro. Agora, é importante que, principalmente, a gente entenda que a cultura não é um quadrinho de valores que eu queria viver e nunca vou trabalhar para viver. Aí você pergunta, mas quais são os valores dessa empresa? Ah, deixa eu ver, ética, deixa eu ver aqui, respeito, e aí um monte de coisas que, tá, e quer dizer o quê? Isso faz sentido como? Então,
cultura está muito longe de ser aqueles quadrinhos de missão, visão, valores. A cultura é o como eu vivo realmente no meu dia a dia. E se eu não estou vivendo como eu deveria viver para chegar onde eu quero chegar, é um trabalho árduo, ativo, de muito desenvolvimento de pessoas para mudar. Bacana. Isso é legal. É um papo, né? É um conhecimento, um conteúdo assim, muito rico. Né? Que quando a gente traz esse tema, a gente começa a refletir como que é nas nossas empresas, né? Uhum. E quem está nos ouvindo deve fazer essa reflexão. Como que é na sua empresa hoje? Como que você quer que seja a sua empresa amanhã? Daqui a 2 anos, 5 anos, 10 anos. É um caminho, é uma construção. Então, muito bem colocado. Acho que é muito oportuno para o varejo. Uhum. É algo que é pouco falado no varejo. Uhum. Então, trazer esse tema, disseminar isso daí é muito bacana, é muito importante. É muito importante. E você falou uma coisa muito importante. É um processo e ele é longo. Então, uma cultura organizacional bem estabelecida, ela talvez demore uns 5 anos para ser de fato vivida. Porque eu ainda tenho resquícios da cultura anterior. Sim. Né? Então, é um tempo de troca e de desenvolvimento. E para dar manutenção na cultura, como que eu mantenho a cultura? Perfeito. Primeiro, falando sobre ela o tempo inteiro. Eu fico brincando assim. Tem que ser pregado, tem que ser martelado ali. Tem que ser martelado, tem que ser pregado. Não adianta dizer, gente, olha só que legal, vamos fazer aqui uma apresentação da nova cultura. Esses são os valores, vocês vão viver assim, assado. Você vai falar disso uma vez, daqui a 3 meses de novo, daqui a 6 meses de novo. Não, ela precisa ser no dia a dia. E aí, para o dia a dia, a gente precisa ter estruturas que facilitem. Lembra quando eu comentei, por exemplo, da família? Sim. Da minha família e da família do meu pai. Então, vou trazer, por exemplo, uma estrutura que a gente tinha. Uma era excelência, né? Esforço, estudo. A outra era liberdade de expressão, criatividade. Na família da minha avó, a gente tinha o alto de Natal, uma vez por ano, que era algo que a gente ficava 3 meses ensaiando. 20 netos ensaiando as falas, tinha toda uma roupa impecável. Na família do meu avô, todo domingo a gente se encontrava para um almoço. E nesse domingo, os netos iam no armário da minha tia e da minha avó, pegavam as roupas e faziam teatro. Perceba que é um ritual. Sim. E esse ritual mantém essa cultura, assim como a missa mantém a cultura da igreja. São rituais. Então, quais são os rituais que eu preciso implementar na minha cultura para que os valores sejam vividos? Então, algumas pessoas vão implementar celebrações de bater meta, celebrações de aniversário do mês. Alguns vão implementar uma reunião diária, onde você faz o que a gente chama de foco no positivo, onde vai falar 3 coisas boas, porque a gente precisa mexer nessa energia dessa empresa. Outros vão fazer rituais de X em X tempos, cada funcionário fazer uma prece, uma oração, um desejo para a semana, dependendo da empresa. Outros vão implementar gritos de guerra, cada um vai implementar rituais para manter aqueles valores vivos. Legal. Não só esses rituais, mas, por exemplo, se eu faço feedback, precisa ser em cima do comportamento. Se eu demito, precisa ser em cima desse comportamento de fit cultural. Se eu contrato. Então, várias outras estruturas precisam estar alinhadas para a manutenção dessa cultura ou desses valores, desses comportamentos. Quando eu vou contratar, como que eu sei que essa pessoa vai ter a minha cultura? Como que eu posso melhorar na minha contratação? Como eu posso identificar se ela vai estar lá fazendo o papel ali na questão cultural que eu espero? Essa identificação, essa conexão com a minha empresa. Perfeito. Essa pergunta pode ser de $1 milhão, né? Porque se a gente soubesse exatamente um script de contratação, seria uma bola mágica. Mas ainda assim, você pode melhorar muito o seu processo de contratação fazendo perguntas que estejam relacionadas aos valores que você tem. Então, por exemplo, tem empresas que, além das entrevistas, com perguntas relacionadas... Por exemplo, vou trazer isso para o palpável. Se um dos meus valores é autoconhecimento, ou é
conhecimento ou é desenvolvimento, eu preciso fazer perguntas que avaliem o quanto aquela pessoa se desenvolve por si própria, por desejo próprio. Então, eu já vou saber se ela tem isso ou não. Legal. Né? Se um dos meus valores é respeito e etc., como que ela viu o antigo chefe? Me conta uma situação em que você teve discordância. O que aconteceu? Se ela fala mal dessa pessoa, se ela não fala, você já vai ter um pouco, vamos dizer, consciência de como ela age. Às vezes você simplesmente tem uma pergunta do tipo assim, você tem algum apelido entre os seus amigos ou familiares? E aquele apelido já diz um monte dessa pessoa. Fora isso, você pode ter, dentro do seu processo, algum dia em que essa pessoa está lá ainda só de observação, né? Bota essa pessoa para trabalhar com aquele grupo em que ela vai trabalhar e depois pergunta para o grupo, o que vocês gostaram dessa pessoa? Foi bom estar com ela? E esse grupo vai trazer percepções muito mais sutis. Então, por exemplo, outro dia eu estava com um empresário e eles estavam querendo contratar uma pessoa para montar móveis, né? E passaram um dia, a pessoa parecia montar direitinho os móveis, era uma pessoa educada, não sei o quê, mas no final do dia, na hora de guardar o material, essa pessoa simplesmente jogou os equipamentos dentro da caixa. Os funcionários não falaram nada, guardaram isso e levaram para o gestor. Ele não é cuidadoso. Posso desenvolver isso e contratar essa pessoa? Posso. Mas já é um ponto que a gente precisa prestar atenção. Porque geralmente a maneira como a gente faz uma coisa é a maneira como a gente faz várias coisas. Perfeito. Né? Então existem outras maneiras da gente estar avaliando. E mais do que isso, você botou alguém para dentro. Tem um período que é um período que a gente chama de onboarding, ou um período que é o inicial ali. Nos primeiros 15, 30, 45, auxilia essa pessoa a aprender mais sobre a empresa, auxilia essa pessoa a aprender mais sobre as tarefas dela e dá um feedback mais constante. Olha, isso aqui foi legal, isso aqui não foi legal, isso aqui não dá, isso aqui não... E observa como é que essa pessoa está saindo. Se ela não tiver, ao longo desses dias, você observar que ela não tem um fit cultural e que ela não vai se desenvolver, tira. Se não, isso dá para ser desenvolvido? Mantém. Agora, se vai dar ou não vai dar, a gente só vai saber com o tempo. Com certeza. Não tem a bola de cristal. O importante é mais acertar do que errar. Né? E, recentemente, acredito que foi o ano passado, eu não lembro exatamente o mês, acredito setembro, outubro ali mais ou menos, a gente implantou um software que ajudou a gente a identificar a nossa cultura, justamente fit cultural, né? E quando a gente vai contratar, as pessoas entram nessa plataforma, respondem as perguntas que já tem estipuladas lá dentro da plataforma, e o próprio software já ranqueia o quanto que ela está em acordo com a nossa cultura. Então ele já traz para a gente meio que já validado referente à cultura. Que legal, então, já traz um conhecimento aí sobre recursos humanos super importante. Já traz lá tudo bonitinho, ela ranqueada referente à cultura. Aí depois a gente, passando dessa etapa, a gente vai analisar o currículo. Então, começamos a implantar... que já é um bom filtro, né? Muito. E isso a gente passou a ser muito mais assertivo na contratação. Erra, tem como. Mas a gente passou a ser muito mais assertivo. Teve um ganho aí de assertividade muito maior. Com isso, a gente economiza tempo, treinamento. Tem muitas pessoas envolvidas numa contratação. Sim, concorda comigo? Sim. Não é uma pessoa, não. Você tem várias pessoas, desde o time que ela vai fazer parte, treinamento, investimentos em equipamentos, materiais, etc. Tal. E o tempo que se perde é muito grande. Né? Depois você demitir e contratar uma outra pessoa e começa lá de novo o ciclo por mais 3 meses, 6 meses, dependendo da função, que é um desafio até você desenvolver a pessoa, né? Demora um tempo. Sim. Então a gente entendeu a importância disso e fez um investimento e está valendo muito a pena. Muito bom. Isso é muito bacana. Essa parte, ela ainda tem um outro ponto, né, que o RH também está muito preocupado, tem a questão do fit cultural, mas também tem a personalidade da pessoa mais linkada ao cargo que ela vai ocupar. Porque dependendo da função que ela exerce, ela vai precisar ser uma pessoa mais extrovertida, mais influente, mais vendedores, né? Perfeito. Por exemplo,
precisam ser mais influentes, mais empáticos, eles precisam falar bem para poder te convencer, enquanto, de repente, um gestor financeiro, ele precisa ser o oposto. Ele tem que ser discreto, ele tem que ser uma pessoa extremamente analítica, mais atenta a detalhes, né? Então, mais firme. Mais firme. Então, eventualmente, aqui a gente não está mais nem falando de fit cultural, mas a gente está falando de um fit com a função. Perfeito. Né? A personalidade da pessoa junto à função dela. Legal. É muito bom. Você falou isso daí dos vendedores, né? E como muda o perfil, né? Muito engraçado. Os vendedores são mais sedutivos, né? Na comunicação ali, sabe engajar as pessoas, né? É bem legal isso, né? Então, normalmente, as pessoas que estão diretamente em contato com o cliente, é bacana a gente ter essa percepção, né? De como ela se comunica, de como que ela vai se comportar com os clientes, como que ela vai resolver um problema ali com o cliente, saber reverter, né? Que às vezes você coloca uma pessoa lá, por exemplo, do financeiro, às vezes pode ter, né? Mas um perfil ali mais analítico, não tão comunicativo, para lidar com o cliente, vai ter uma tratativa diferente, né? E a resposta do cliente também vai ser diferente. Esses detalhes, essas percepções fazem uma diferença gigante, né? Que é entender de gente. Que foi o que a gente conversou lá no início, né? É entender de gente. E pegar a pessoa, o talento dela e colocar na posição onde já é mais fácil. Sim. Porque às vezes também a gente fica muito querendo mudar todo mundo, né? Só que se você não tem um talento... o talento que eu estou dizendo aqui não é um talento mágico, mas assim, a sua maneira de ver, sentir e enxergar o mundo. Perfeito. Né? Então, se ela já tem um talento para falar com pessoas, para tratar com pessoas, para ter empatia com pessoas, é muito mais fácil de quem tem um talento nato mais focado em números, em dados, em resultados, né? Então, observar isso, sim, é importante. Uma pergunta. Se o empreendedor, se o empresário, ele não cuidar da sua cultura e implantar uma cultura ruim ali dentro, pode quebrar uma empresa? Sim, na verdade, assim, não é nem uma cultura ruim ou boa, né? É uma cultura que não está alinhada à estratégia, onde ele quer chegar. Então, vamos lá, eu acho que a gente tem duas coisas. Uma cultura não intencional, que é aquela que foi criada espontaneamente pelo grupo de pessoas que está ali, que certamente já tem muita coisa boa, senão a empresa não estaria ali funcionando, mas tem muita coisa que não facilita ela dar o passo seguinte. Perfeito. Né? Ela Fica se travada. desenvolver, ela fica travada até um determinado estágio. E a empresa, como agente, ela tem os estágios de desenvolvimento. Ela tem a infância, ela tem a adolescência, ela tem a maturidade, né? Então, como que você faz esses saltos? Então, essa é a questão dela ser intencional ou não intencional. E a certa ou errada, eu diria que é mais a alinhada ou não alinhada com a estratégia. Então, eu posso ter culturas mais compassivas, amorosas, e posso ter culturas mais faca na caveira, né? A gente brinca, todo mundo fala da cultura da Ambev. Eu tenho uma amiga minha que ela veio da Ambev e ela diz assim, eu sou faca na caveira com amor. Eu era da Ambev. Então, ela já traz isso, essa faca na caveira. O que isso significa? Né? Uma cultura onde, sei lá, talvez tenha um pessoal com muito mais garra, foco em resultado, do que, eventualmente, uma cultura mais amorosa, mais compassiva. Mas tudo depende de onde eu quero chegar. E como eu quero fazer para chegar até lá. O que eu valorizo para que a gente chegue até lá? O que para mim é importante que eu não abro mão para a gente chegar até lá? Então, eu acho que essa é uma pergunta que os donos antes precisam se fazer. O que para mim é fundamental? Legal. O que eu gostaria que o meu cliente sentisse quando fosse a minha empresa? O que eu gostaria que o ambiente pensasse sobre a minha empresa? Né? E qual é o mundo em que eu gostaria de viver? Porque a empresa também é um agente de transformação de pessoas e, consequentemente, do mundo. Qual é o mundo que eu quero viver? Eu quero viver um mundo que apoia as diferenças? Eu quero viver um mundo em que cuida do planeta? Eu quero viver um mundo onde, enfim, haja mais empatia? Se sim, eu preciso trazer isso para a minha empresa, de certa forma. Porque a minha empresa está desenvolvendo esse mundo. Desenvolvendo pessoas. Né? Então, por exemplo, a Natura, né? É uma empresa que eu admiro bastante. Ela tem um cuidado com a natureza,
né? Eu outro dia estava lendo um relatório da Natura, dizendo, poxa, a gente ainda não chegou necessariamente na meta do número de plásticos reciclados, mas é uma coisa que a gente vem buscando. Ela tem um cuidado da relação da pessoa consigo mesma, né? Se você for olhar a missão da Natura, é o bem-estar bem, relações harmoniosas consigo, com o outro e com a natureza. Como eu faço isso? Através de enfim, cremes ou produtos de beleza, etc. Mas o que eu provoco é esse relacionamento do bem-estar bem comigo, com o outro. Então, isso precisa ser vivido em todas as esferas dessa empresa. E isso é uma mudança de mundo. Porque as pessoas não estão bem com elas mesmas hoje. Sim. As pessoas não estão bem no mundo. Então, ela trabalha para um mundo melhor, de certa forma. Ela contribui para isso. Se a gente for olhar mercados, né? Vamos falar de supermercados americanos. Você tem, por exemplo, Whole Foods, que é um mercado que preza absolutamente a comida saudável, um ambiente de cuidado com a natureza, onde ela preza os pequenos produtores locais. Então, é um mercado que ele não pode oferecer tudo igual nas 500 lojas que ele tem, porque ele preza uma produção local. O que ele preza que as coisas sejam orgânicas, o que ele preza... Enfim, aquilo são valores daquele mercado. As pessoas que vão ali se identificam com esses valores. Se ele preza toda essa individualização, ele não pode ter uma cultura da estandartização, onde bota tudo igual, onde todos os vendedores são iguais. Não, ele tem essa cultura de olhar o indivíduo. Então, o vendedor ele também pode se colocar como pessoas únicas. Repara, tudo impacta. Se eu for comparar isso ao Costco, que é também uma empresa gigante americana, onde ela é o oposto. Ao invés dela vender saúde ou cuidado com o mundo, com a natureza, ela vende uma outra coisa que é muito importante, que é acesso, porque ela vende quantidades absurdamente grandes, é um mercado, né, de varejo atacadista, num valor muito baixo. Então, é capaz de você chegar no início do ano, comprar um saco de 25 quilos de arroz e ficar o ano inteiro comendo aquele arroz. E aquele arroz ficou muito barato, enfim. Uhum. É um outro valor. Não é que um é melhor do que o outro, mas são distintos. Perfeito. Um preza uma coisa, o outro preza a outra. Ambos estão certos. Ambos estão certos. E ambos estão construindo um mundo em que internamente se acredita. Sim. Legal. Muito bacana. Vamos fazer um papo agora de mulheres na liderança, mulheres empreendendo. Você vem fazendo um trabalho muito forte em cima disso. Mulheres que Sou. Uhum. Gostei até do nome, muito bacana. Fala um pouco sobre o projeto, sobre o seu livro. Eu gosto muito, eu defendo muito. Minha mãe é empreendedora, né? Então ela me inspirou muito. Eu gosto de ver mulheres empreendendo. Não tenho certeza. A mulher tem uma garra, tem uma visão, uma percepção de mundo, de negócios, de detalhes que nós, homens, não temos. Então, aprendo muito e mulheres me inspiram demais. Então, compartilhe um pouquinho desse projeto, do seu livro, referente a isso, que é muito bacana. Obrigada. É o meu xodó, então. O Mulheres que Sou, ele começou como um blog meu, do tipo... quando eu estava fazendo esse trabalho interno em que eu falei para você que levou uma mudança de vida, mais do que uma mudança de carreira, eram autoquestionamentos, em que eu traduzi como poemas, alguns como contos. Era um momento em que a minha mente estava se expandindo. A gente estava falando de ampliação de referências, né? Eu estava ampliando absurdamente as minhas referências e aquilo estava me vendo assim, que mundo existe? Uau! Eu estava sentindo como se eu estivesse dando um salto quântico em tudo que eu acredito, em tudo que eu gostaria de viver, enfim. Uhum. Então, ele começou como um blog onde eu estava narrando processos internos e que depois eu coloquei isso num livro, que é o livro Mulheres que Sou. Mas, basicamente, ele começa, então, de uma busca minha. De novo, eu fui muito influenciada pela cultura da família da minha avó, parte de mãe. Mulheres muito fortes, muito objetivas, assertivas, né? Legal. Onde a gente tinha... Imagina que, geralmente, quando a gente pensa em vó, o que a gente pensa? De repente, a gente pensa naquele acolhimento, naquela comidinha gostosa. A minha avó nem sabia cozinhar.
né? Então, era uma outra referência. Sim. Era uma referência de conhecimento, era uma referência de estudo, era uma referência de esforço, era uma referência do fazer. Esse fazer é um aspecto que todas as pessoas têm, mas é um aspecto que a gente chama de yang. Essa energia para fora. É o que a gente chama de energia masculina. De realização, de concretude no mundo, de estruturação. Então, eu tinha muito disso. E tinha pouca desse outro lado, que é o lado que a gente chama de mais de yin, né? Que é o que a gente chama de energia feminina, que seria um lado de intuição, de sensibilidade, de empatia. Imagina que o lado masculino, a faceta masculina, aqui não estou falando de homens e mulheres, tá? Eu estou falando dessas energias. Um é o fazer, é o colocar para fora, é a extroversão. O outro é o para dentro, é o receber, é o intuir, é o sentir o corpo. O outro é o analisar, é o pensar. Né? Então, são facetas que todos nós temos. E uma era muito mais desenvolvida que a outra em mim. E, consequentemente, quando a gente tem só um lado muito polarizado, que eventualmente até é o que o mundo exige, né? Que você seja algo que te coloque numa caixa. Quem é a Daniela? A Daniela é a... Não, né? A primeira pergunta que você me fez me quebrou. Já disse, meu Deus, como é que eu vou responder? Quem sou eu, né? Então, as pessoas geralmente já se colocam em caixinhas. Porque fica até mais fácil. Só que quando você está muito polarizada, a tendência é que você fique triste, ansiosa, deprimida. Então, apesar de ter, naquele momento, sucesso, poxa, eu estava bem profissionalmente, eu tinha um marido, eu tinha um filho, eu tinha uma casa, tudo que a sociedade diz que você precisa, né? Checklist Sim. completo para você ser feliz. E eu estava ainda numa angústia de uma busca interna de quem sou eu para além disso. E foi quando eu voltei, então, agora muito mais para a cultura do meu pai, do lado da família do meu pai, que é muito mais essa coisa de liberdade de expressão, de um lado mais artístico, mais criativo e etc. Que depois eu fui descobrir que, na verdade, sempre existiu no lado da minha avó e eu que, eventualmente, como criança, não absorvia aquilo, né? Mas, então, essa busca dessa mulher yang, basicamente, que era eu, por essas outras facetas, por essas outras possibilidades de ser. Por isso, mulheres que sou, né? Porque eu não preciso ser uma única coisa só no mundo, né? E nós, mulheres, somos múltiplas. A gente tem esse desejo, essa necessidade interna. Claro, nem todas, a gente não pode generalizar. Sim. Mas eu percebi que, ao buscar essas minhas outras facetas, eu fiquei, primeiro, muito mais feliz. Depois, muito Legal. mais leve. Depois, muito menos rígida comigo mesma, de ter que ter muitas coisas certinhas, muito perfeitinhas para estar ok. Minha relação com o marido melhora, porque melhora a minha sensualidade, que é o meu sentir, melhora a minha sexualidade, Sim. melhora, enfim, vários outros aspectos. E melhora a minha relação com o filho, porque me deixa mais materna, me deixa mais empática, me deixa... Então, o que eu percebi? Que mulheres que, de uma forma geral, assumem lideranças muito cedo, né, na família, ou porque o marido foi embora, ou porque o pai foi embora, ou porque atuou como gestora de negócio, a gente acaba sendo muito dura, porque a gente tem poucos modelos femininos na liderança, né? E porque o mundo ainda é muito patriarcal, ele valoriza aspectos muito masculinos. Sim. E se a gente quer ser ouvida, a gente acaba precisando dançar a dança que está aí. Então, o que acontece é, geralmente a gente aprende a dançar essa dança, vira uma mulher mais durona, né? E uma vez que a gente chegou lá, a gente tem... talvez até como um grande propósito, ainda inconsciente de muitas de nós, mas de ser capaz de acessar esse nosso outro lado e trazer ele para cá de novo. Para que as pessoas entendam que o feminino não é menos poder. Que ser empático, que ser cuidadoso, que ser atencioso, que ser intuitivo, que ser sensível não é pior, não é mais fraco do que ser racional, do que ser analítico. Ele é completude.
É ter os dois. Então, na realidade, se você for olhar, vou fazer uma comparação mais esdrúxula, né? Os dois presidentes americanos que passaram, o Obama e o Trump. O Obama é muito mais feminino do que o Trump. O masculino, quando não tem o seu poder feminino junto, ele se torna um poder sobre o outro. Ele se torna uma subjugação, ele se torna de querer colocar os outros abaixo para eu poder estar acima. E quando você tem o feminino junto do masculino, a gente cria uma coisa de uma busca por mais cooperação, por mais colaboração, por um ouvir de todos os lados. Né? A mulher tem essa capacidade de escuta muito grande. Então, isso é um poder dentro da liderança. E quando a pessoa consegue juntar os dois, é uma potência gigante. Também é diferente da mulher que eventualmente não consegue realizar, que está muito no sensível, muito na intuição e tem pouca capacidade de ação. Que aí eu estou falando do outro polo, uma energia que está muito mais no feminino e não consegue acoplar a sua energia masculina de potência no mundo, de trazer para o mundo realizações. Então, tanto homens quanto mulheres precisam se empoderar desses dois aspectos, dessas duas energias. E o mundo precisa disso. Na realidade, o mundo começou a trabalhar isso e existe a resistência, né? Então, se você for pensar, antigamente, as instituições eram instituições muito mais hierárquicas, de um poder sobre o outro, muito mais relacionadas ao medo. Né? Hoje, as instituições elas estão tendendo a ser instituições um pouco menos hierárquicas e mais verticais, onde as pessoas passaram a ter voz. A própria tecnologia trouxe voz a todos. Sim. Antigamente, só quem era, sei lá, os apresentadores de programa tinham voz, os atores tinham voz. Hoje, a voz está na mão de todo mundo. Você pode ser o influencer que for, com o seu smartphone. Então, isso fez com que a gente precisasse ouvir outras pessoas. Claro que isso tem seus prós e contras e que o mundo vai buscando um equilíbrio dentro desses desequilíbrios. Né? Ô Dani, e para desenvolver, né? Vamos pegar, a gente está falando bastante na parte da mulher. Como que ela desenvolve essa energia masculina? Como que é esse desenvolvimento? É só consciência? Ou precisa ler? Precisa fazer treinamentos? Como é que é desenvolvido isso na prática? A energia masculina, ela geralmente se vem de uma necessidade de sustento da família, de ter que fazer, de ter que acontecer, né? Ele vem de um tem que. Mas ele pode ser desenvolvido por cursos, onde você tem toda essa ideia, você tem toda essa arte interna. Como que você coloca isso no mundo? Então, hoje existem várias redes de mulheres e vários cursos que ajudam as mulheres a empreender, a trazer do que está dentro para fora. Onde a gente vai falar sobre plano de negócios, onde a gente vai falar sobre estratégias, onde a gente vai falar de metas, onde a gente vai falar de planos de ação, onde a gente vai falar sobre como trazer pessoas para poder te auxiliar onde você não é tão boa, né? Porque a gente também tende a fazer parceria com quem é igual a gente. Perfeito. Aí, meu Deus do céu, fica ali patinando no mesmo lugar, onde a gente fica ali numa elucubração para sempre, né? Eterna, de uma coisa que precisa sair dali, né? Então, existem vários cursos que trabalham isso na mulher hoje, né? Vários, enfim, como vender ou como manter a sua empresa. Que vai ajudar ela a desenvolver desde o Sebrae essa parte, delas. essa energia mais masculina. Isso, essa energia do fazer, do acontecer, do realizar. Legal. Então você tem isso no Sebrae e você tem hoje várias escolas que trabalham essa liderança feminina. Essa autoliderança e essa liderança no sentido de mobilização. Perfeito. Agora, a mulher que já é muito yang, que já tem todo um lado muito forte, ela precisa desconstruir muitas coisas internas para poder permitir que o lado sensível aflore sem ela se sentir, ai meu Deus, vulnerável. Sim. Né? E aí são outros movimentos. São movimentos mais buscados à arte, ao movimento do corpo, à dança, à poesia, ao sagrado feminino. Né? Então, são opostos que, na realidade, se complementam e que devem ser trabalhados por todos. O próprio masculino, ele sempre teve uma coisa de muito para fora, isso já é, né, o homem já nasce com
quase obrigatoriedade de você manter uma família, etc. Então, ele sempre foi muito criado para isso. E que agora vem uma linha eventualmente alguns chamam de sagrado masculino também, enfim, mas, ou do masculino saudável, né? Ou enfim, tem outros nomes, mas que é esse trabalhar desse sensível desse homem. Por que esse homem que não pode chorar? Por que esse homem que não pode sentir? Né? Por que esse homem não pode ter empatia? Então, a gente precisa que a mulher se incorpore dessas duas facetas e o homem também, para que a gente viva num mundo um pouco mais harmônico, Sim. mais equilibrado, menos patriarcal, menos machista. Não, muito legal. Pegando o gancho do homem, às vezes tem dificuldade de deitar com o filho no chão e brincar e rolar, né, se permitir, só se coloca na postura, né, patriarcal ali, não. Mais separada, mais isolada, o cara da autoridade. E deixa de viver um momento incrível, né, com seu filho. E aí vai descontar isso nos netos. Né? Eu percebi muito esse padrão de comportamento do meu pai. Né? Meu Sim. pai sempre foi muito duro, muito firme comigo e com meu irmão. Então a gente nunca teve muita liberdade com ele. Uhum. Aí hoje é um meninão. Pega a netinha dele lá, brinca, rola, corre, né? Ele tirou esse peso da vida dele, né? Essa obrigatoriedade que ele tinha. E hoje, cara, vive muito mais leve, muito mais feliz. Com certeza ganhou anos de vida aí por causa disso. Mas é um simples detalhe, né? Que, às vezes, por não ter o conhecimento, a gente não entende. Uhum. E a gente se priva de ter uma vida maravilhosa, né? E, às vezes, não é o conhecimento só, né? É a cultura. Veja, cultura, aqui a gente está falando de cultura. A cultura patriarcal valoriza esse homem forte, poderoso, imbatível, né? E que não pode brincar, que não pode chorar, que não pode... Então, a cultura cria o indivíduo. Mas o indivíduo também mantém a cultura. Por isso que a gente precisa trabalhar os indivíduos para que a nossa cultura mude. Sim. Legal. Isso. Que legal. Dani, quero agradecer demais por ter participado com a gente nesse podcast. Foi simplesmente incrível. Obrigado por compartilhar, né, seu conhecimento, sua experiência, sua vivência com a gente. Eu queria que você deixasse uma frase para quem está nos ouvindo. Bem, voltando então à cultura organizacional, eu acho que mais do que construir a empresa que você gostaria, que te desse a vida que você quer ter, construa aquela empresa que você teria muito prazer e orgulho em trabalhar. Porque se você conseguir criar esse ambiente, a sua empresa vai crescer absurdamente. As pessoas vão estar felizes, com desejo de pertencer, com desejo de fazer acontecer. E vai se tornar uma empresa vencedora. Legal, que bacana. Galera, é o seguinte, a Dani está gravando uma aula incrível para a Subclass, focada em cultura organizacional, mas destrinchar mesmo material, conteúdo, como aplicar, como criar, né? Ajudar você a implantar isso daí, que já está implantado de alguma forma, né? E evoluir cada vez mais dentro da sua empresa. Então, assista a aula dela na Subclass, que vai ser sensacional. E Dani, como que a gente acha você nas redes sociais? Eu tô no Instagram, no sou_dani.leite. E tô no o meu site é Mulheres que Sou, sendo Sou, ele é SOUL, de alma, mulheresquesou.com. Legal, bacana, é isso aí. Mais uma vez agradeço. Galera, finalizando aqui mais um podcast, agradeço demais, curta, compartilhe, comenta e até a próxima. Valeu, tchau, tchau.